Olá, sou o Sérgio Sena da Sena Electronics. Olá, sou o David Martins do David Martins Engineering e bem-vindos a mais um podcast Eletrónica Portugal. Desta vez é o 23º podcast e já se passaram 23 semanas. Bom, quer dizer, passaram-se Sena, mais. Nós é que saltámos em 1 ou 2 já, mas, sim, mas pronto, sim, 23 episódios. Não é fácil. Não é fácil manter a compatibilidade de horários, ainda por cima à distância. Epá, aliás, à distância não é argumento. Não é isso, não é. Mas vá lá, ainda temos o mesmo fuso horário. Vá lá. Sim, vá lá, ainda temos o mesmo fuso horário. Sim, podia ser muito pior. Mas pronto, epá, nunca é fácil. Às vezes até com malta que tem o mesmo horário, o mesmo tudo, conciliar tempos disponíveis e acontece estes sincronismos. No entanto, julgo, e falando muito honestamente, julgo que falhámos uma semana. Portanto, em 23 semanas estamos com uma falha de uma semana, não é assim tão mal. Está ótimo. Está ótimo. E agora perfeito. temos férias. Então, conta lá, o que é que aconteceu por aí esta semana? Houve para aí qualquer coisa. Olha, esta semana temos, portanto, a minha semana resume-se às aventuras da certificação. Portanto, quem já teve que passar por isso... Não, porque eu continuo muito fraco, é algo que suga a energia. Tens muita coisa para contar, anda lá, não te escapas, vá lá. Não, mas olha, é sempre uma aprendizagem, é sempre uma aprendizagem, às vezes não tão técnica, é o que eu acho disto. Portanto, às vezes é técnico, porque vais fazer certificação, existem vários testes enquanto se procedem aos testes, tu vais aprendendo onde é que estão aquelas falhas todas, algumas corriges lá, outras tens que fazer mais revisões e ir testar novamente, outras vezes obriga-te a melhorar o teu próprio ciclo de testes interno, para quando fores a uma certificação ou refazer ou à próxima, a ver logo ali meia dúzia de pontos, tu já estás já tens uma experiência completamente diferente. Certo. Pronto, essa é a vertente mais técnica, mas também tens a outra vertente de secretariado. E às vezes muitos produtos certificam-se por secretariado. E eu tive esta semana, não me posso alongar muito, mas passei por uma experiência. Posso dizer que o equipamento era cabelado, portanto era uma certificação conjunta de de uma componente que eu tinha desenvolvido, que ligaria a outras componentes que tinham certificação própria. Portanto, já eram equipamentos comercializados. Pois. E que tinham a sua própria certificação. Mas tudo aquilo junto falhava. No entanto, aquilo que eu tinha feito passava a certificação, portanto, as conduzidas radiadas passava. Os outros, se passava ou não, quer dizer, eu tenho documentação a dizer que estão certificados, portanto excluo logo essa parte, mas no conjunto não passava. E no conjunto não passava, porquê? Porque por causa de cabelagens e mais cabelagens. Okay. E depois, quando eu posso só desvendar aqui um bocadinho, pronto, tratava-se o essencial, tudo o resto, não pensem que são cabelagens do género o fio da ligação da placa A à placa B ou coisa do género, não se trata disso, isso é problemas relativamente fáceis de resolver. Estamos a falar de cabelagens, nomeadamente, e neste caso tratava-se de um cabo HDMI que ligaria o nosso sistema a um monitor, e aquilo é uma rastilhada de lixo que emana por ali, que é uma coisa absurda.
e estupidamente difícil de controlar. Aliás, não... foi controlado, controlou-se para a certificação genérica, porque existem dois tipos de certificações que seriam possíveis, ali naquele caso aliás, a norma admite 2 tipos de certificação, é genérico e depois era qualquer coisa /32, que nos daria um salto no caso das radiadas de mais 10 dB. Portanto, todo o lixo que tu tinhas poderia, a norma definia, julgo eu que seria 47 dBs por... já não me estou bem recordado também. Bom, aquilo era qualquer coisa por microvolt por metro. Bom, era a unidade de energia. Bom, e depois podia-se passar para 50-57, pronto, e aí já seria, já passa com mais facilidade. No entanto, tens que indicar no manual do equipamento que, apesar de ter passado o compliance, é possível que provoque alguma perturbação em equipamentos próximos ao nível de radiofrequência e por aí fora. Pronto, é necessário fazer aquela salvaguarda, mas pronto, ele eventualmente passa. Bom, mas para a genérica eu consegui fazer com que aquilo passasse, aquilo passou, mas eventualmente uma coisa é fazer com que o equipamento a certificar passe a certificação, outra coisa é fazer com que depois disso ele continua a ser industrialmente viável, e quando digo industrialmente viável, quer dizer que seja possível, que seja possível de ser construído. E quem ainda não foi fazer testes de radiadas e não andou lá com o rolinho de folha de alumínio, não sabe o que é que isto o que é, e com a típica fita de calafetar e tal, pronto, sabe perfeitamente. Faz parte da bagagem. Exatamente, faz. No entanto, claro, no meio de tudo aquilo, há montagens que fazem com que o equipamento passe o teste de radiadas, mas que depois se torna completamente inviável a construção daquilo daquele jeito. Ninguém vai andar a enrolar cabos com folha de alumínio, pronto. Mas, bom, não posso dizer qual é que é aqui o truque, digamos assim, porque isto ainda está em processo, não dá, não posso mesmo, mas posso dizer que estes truques de secretaria passam muito pela leitura atenta das normas e principalmente por uma reunião com quem realiza os testes, para que é melhor sabe como é que aquilo funciona e o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Neste caso, o laboratório em questão foi o IEP, no Porto, e valeu mais ir lá reunir, discutir algumas ideias, tirar ali, a explicar muito bem o que é que se pretende e o que é que não se pretende, porque isso faz a diferença completa e tem que ser aberto ao ponto de abrir mão de algumas coisas, mas tentar dar ali a volta. Isso faz a diferença é a diferença entre ter um processo longo e penoso e que industrialmente no final pode não ser execuível, ou então ter um processo muito mais simples, muito mais célere e que na montagem final acaba por cumprir todas as normas na mesma. E o truque passa um pouco por aí, já disse. Todos os outros equipamentos eram certificados, só a nossa só o todo é que não é certificado. E portanto lembrem-se que quase nenhum produto é certificado com cabelagem, excepto na indústria automóvel, mas esses gajos têm malta a fazer cabos para eles. Sim. Com as especificações deles, com os critérios deles. É um pouco diferente. É assim como a espacial. Portanto, também. Sim. Os únicos que não têm é o consumer, que é a indústria de consumo,
que existem empresas que fazem cabos HDMI, mas eu não posso garantir que eu precisava de comprar vários, tinha que os abrir todos, ver se, por exemplo, têm blindagem ou não, e torna-se inviável fazer o orçamento e contar com um cabo que custa, sei lá, 5, 6, 7 euros, ou então ter um cabo que custa 30 euros, mas o próprio fabricante, porque não existe uma norma de teste para cabos, para cabelagens, o próprio fabricante também não me vai garantir que aquele cabo cumpre ou não cumpre o que é que seja. Ele vai-me dizer, sim, o cabo é cabelado. O cabo é blindado. O cabo é cabelado. Estou fortíssimo. O cabo é blindado. Mas daí a ser a solução para o nosso problema vai um passo muito grande. Outra coisa, para quem eventualmente e no futuro vá fazer algum tipo de testes destes, arranjar um Spectrum Analyzer com um RF Sniffer e percorrer alguns cabos, principalmente fichas. As fichas. Se as fichas não são blindadas, sim, vai-lhe poupar imenso trabalho. Principalmente fichas. O cabo até pode ter lá uma malhinha e tal, mas é na ficha, dentro daquele plástico moldado, onde faz a ligação da ficha do conector ao cabo mesmo. Vale a pena passar por aí e ver o que é que o Spectrum Analyzer... O que é que o Spectrum Analyzer diz? São boas antenas as fichas, porque uma boa ficha custa o mesmo preço com um bom cabo. Porque para fazer uma perfeita blindagem de um aparelho ao outro, a ficha tem que estar incluída, obviamente, não é? Sim. E já viste que isto é um pequeno à parte, pronto, isto é conclusões, estou aqui a divagar um bocadinho, mas já viste que as fichas, os cabos de rede, eu tive a passar o Spectrum Analyzer lá com o Sniffer, e passava pelo cabo HDMI, aquilo era lixo autêntico, aquilo era uma coisa, mas eu passava pelo cabo de rede e zero. Era uma coisa espetacular. E porquê? O cabo de rede também era especial. Mas porquê? Porque o cabo de rede, já viste que a forma como a ficha foi feita, ela é cravada diretamente no cabo, ao contrário no caso do HDMI, que aquilo deve ser algum tipo de soldagem. Pronto. O outro é cravado diretamente no cabo e a ficha, ou seja, quando tu encaixas a ficha do cabo de rede no socket de cabo de rede, portanto, quando metes o mais fêmea, a ficha entra toda lá para dentro e, portanto, toda aquela zona onde tens a ligação da ficha mesmo, portanto, das almas ao cabo, onde eles cortam o cabo, toda essa parte está shielded pela fêmea. Sim. E não acontece nos outros. E já reparaste que os bons cabos de rede Ethernet, a própria ficha tem componentes metálicos de propósito. Sim. Ok. As baratas não têm, mas um bom cabo de Ethernet e são caros. Esses são carotes. A ficha também é blindada. O macho. Ou seja, tu quando essa blindagem está ligada, obviamente, à malha do cabo. A malha não, ele é uma folha enrolada à blindagem do cabo. A ficha, quando entra, faz ali uma estancagem. Fecha tudo. Eletromagnética. Fantástico. Por isso é que tu não detectas nada. Fecha tudo. Mesmo nas mais baratas, aquilo é muito raro apanhar algum barbeiro. Sim. Pode parecer já demasiado purista, mas a radiação, portanto, o espectro, o rádio, todas essas fugazinhas contam. Nós, apesar de termos uma caixa blindada, uma caixa, isto é um exemplo e vamos seguir em frente. A caixa era metálica, tinha uns respiradores. Esta não ia lá, esta não ia pescar. Tinha uns respiradores e a ideia era criar algum fluxo por convecção. Portanto, tinha uma fonte de alimentação lá dentro e tal, e a ideia era, quando aquilo começar a aquecer, o ar, a montagem da caixa é vertical, o ar entra por baixo, sai pela furação em cima, pronto, a convecção normal.
Mas a grelha que estava em cima eram como é que eu ia te explicar? Uma espécie de umas grelhazinhas, uns cortezinhos horizontais em formato grelha, com cerca de 10 centímetros de corte, mais ou menos. E havia 3 gradezinhas com esses cortezinhos de 10 centímetros. E por acaso está bem pescada, e essa não ia lá de forma alguma. 10 centímetros, segundo lá a recomendação, pois, segundo a recomendação, deves fazer blindagem, blindagem, ou seja, os teus orifícios devem ter no máximo até 1/20 do comprimento de onda a que tu queres blindar. Exato. Ou seja, neste caso tínhamos 10 centímetros, aquilo acaba por funcionar como um pequeno dipolo, que também não sabia, e portanto, assim sendo, é 1/20 de onda, 10 centímetros, dá 2 metros, 145 megas. E onde é que nós tínhamos um pico? No 150. Exatamente, estás a ver? E portanto, aquilo não filtrava, ou seja, aquilo filtrava até, aquilo protegia, fazia um shield até aos 145 megas. Daí em diante, pronto, e nós ali no 150, 60, 70 por aí, aquilo depois variava um bocadinho, tínhamos lá um pico. Pronto, e mais não me alongo, porque isto também faz parte da experiência de cada um. Depois em off poderemos discutir mais alguma coisa, ou lá na confraria, porque isto é sempre um livro aberto a este tipo de coisa. Mas isto do barbeiro é uma coisa muito complicada, pá. É muito complicado. Eu tenho fotos que eu já te mostrei, em que aquilo só, pá, não sei mais, ou seja, aquilo vai-se tapando um bocadinho, e não é daqui, e abre a porta, e tapa mais um bocadinho, e vai, e abre a porta, e tapa mais, é que chega a um ponto em que gasta-se um rolo de folha de alumínio, enrolar aquilo tudo, e que raio de coisa, então, mas isto está tudo enrolado, e está tudo em contacto, portanto, está tudo ao mesmo potencial, e está tudo ligado à massa do equipamento, e está tudo, pá, e mesmo assim nota-se, vai-se notando, obviamente, mas atenuações, mas aquilo, o essencial que é passar abaixo da linha, não é assim tão linear. Mas, bom, o barbeiro há produtos comerciais são muito maus. Nós temos aqui o nosso colega engenheiro, não é de eletrónica, ele é de software, mas que ele é da Rádio Amador. Eu não sei se ele ouve o podcast, mas se não ouvir eu vou-lhe dizer. Ele anda há meses a resolver problemas no prédio dele, porque não sei se era a iluminação ou os fontes de alimentação da iluminação e mais não sei o quê, punham-lhe um barbeiro em toda a banda de Rádio Amador, e ele obviamente andava, não sabia se era das antenas, se era das coisas dele, do que é que foi. Há meses, a última vez que estive com ele, teve-me a contar a história. Ele do próprio bolso substituiu todas as luminárias do prédio para resolver parte do problema, mas acho que ainda não resolveu tudo. Portanto, produtos eletrónicos não certificados ou mal certificados são um grande problema. Sim. É preciso ver que um radioreceptor um radioreceptor amador, portanto estamos a falar de um rádio profissional com níveis de SNR super baixos, muito bons, e comparando isto com um Spectrum Analyzer de laboratório que perfeitamente igual aos que estão lá a fazer certificação, estamos a falar de equipamentos que estão taco a taco. Sim. O objetivo de um e do outro é o mesmo, só que um vai escaneando, vai fazendo o span em frequência, e o outro sintoniza naquela frequência, mas são coisas mega estáveis, com níveis de ruído incrivelmente baixos, e conseguem captar a porcariazinha mais pequena e mais distante que está no raio de um prédio ou da casa ou o que é que seja, ou na vizinhança, como há uns anos era os
Eu tive um colega meu, com um colega radioamador que viu-se da cor da abelha por causa do Powerline, ou o que era. Era quando isso estava muito na berra, sim, o PLC. Mandar a internet pela... Pois, os primeiros produtos a aparecerem não tinham qualquer certificação. Aquilo era a maior porcaria. Aquilo, pá... E mesmo assim... Não dava. E mesmo assim, discordo. Isso, eu não me lembro quando isso apareceu, a classe radioamadorística foi só zaramos completamente. Entre isso e lâmpadas LED, venha outra escolha, porque cada um deles é um problema. Olha, o meu 897, que infelizmente está guardado numa caixa, porque eu tenho respeito pelo equipamento que tenho ali, é uma obra-prima que está ali, mas infelizmente não tenho tempo. Mas já o tive. Olha outros. Olha outro. Rádio amador só de papel. Sim, estamos aqui dois. Já o tive aqui a trabalhar, aqui nas proximidades de Aveiro e lá na Terrinha, em Idanha Nova. E digo-te que não tem absolutamente nada a ver. Eu chego lá e estamos a falar em montagens semelhantes. Obviamente eu aqui não tenho o comprimento para esticar uma main fed da mesma forma que tinha lá. Pronto, aqui tinha, consegui cerca de 25 metros, não é muito. Eu lá no limite cheguei a ter, no auge dos meus dias, eu tinha uns 170 metros. Pois. Era uma coisa, eu conseguia fazer quase o comprimento de onda completa da banda de 180, mas bom. E aquilo é incrível. Tu estás a fazer tune no rádio e não despega. Tu consegues tirar pessoal ou digitais ou o que é que seja. Tu vais rodando e aquilo não despega. E aqui, apanhas um gajo, um tipo aqui, uns capas mais acima, apanhas outro, mas não... É o ruído urbano, Pois o ruído urbano é muito problemático. Pois é. É verdade. E aquilo lá não há ruidinho, aquilo estás ali no paraíso do RF. Não, mas é mesmo. As alturas que eu fazia, isto é uma grande tangente, estamos aqui a fazer, mas não há... estamos a falar de tecnologia eletromagnética. As melhores alturas em que eu fazia o melhor rádio é quando... Estamos a falar do final dos anos 90, 2000, 2002. Foi quando nós íamos fazer as expedições às serras. Sim. Para fazer os meteoscaters, as comunicações por meteoritos e os contatos confirmados em 1.2 gigas e outras coisas. Porquê? Porque nós não tínhamos ruído no cimo da serra. Pois. E era a melhor altura e que fazíamos... tirámos o melhor partido dos rádios que tínhamos e dos equipamentos, não só dos rádios, era quando íamos fazer as ativações. Aquilo eram ativações as ativações informais, não eram aquelas ativações para concurso. Pois. Eram coisas informais combinadas, mas que foram coisas espetaculares. Dou-te razão. Estamos a falar disto, e eu sinto falta, mas lá está, mesmo que agora houvesse, não tinha vagar para só pensar que tinha que montar, porque eu neste momento não tenho nada a montar, tinha que montar, mas lembro-me das ativações, principalmente dos CBs, que aquelas ativações de 48 horas, aquilo era 48 horas non-stop, e aquilo o pessoal estava eles lá iam-se rendendo e o pessoal tinha que estar sempre agarrado à patilha. Tu fizeste isso também? Fiz, aquilo era... Mas ias para a serra? Ias para a serra ou cá em baixo? Não. Ativações de ir para a serra só fiz umas aventuras no PMR, no PMR 446, pronto, em que sim, fez distâncias, mas aí, aí, olha, também, pronto, posso falar. Também. Aí havia ali muita ilegalidade, sim. Claro, então PMR. Aqueles PMRs com a melhor ativação que fiz foi com um PMR a rádio default, com meio watt a ir à antena. A antena não era a de origem. Mas isso é outra música. Era uma chamada bazooka
que era uma antena feita com um pedaço da RG58. Sim, sim. Acho que aquilo sim, cortava a meio, depois unia malha e vivo de meio para cima, aquilo havia umas dimensões, aquilo era uma festa metida dentro de um tubo PVC, encaixava por cima no rádio e lá estava eu, era um herói. Então e os papagaios? Também fizeste papagaios? Eu isso prefiro não falar, mas só, posso dizer... Porquê? Ora essa. Porque já foi há quase 20 anos, pá. Porque estávamos numa liga muito, muito diferente. Eu e o camarada Luís é o CT7 Alfa Ecolima. Pronto, agora desmascaraste. Desmascarei já. Eu já não me lembro que havia uns indicativos para PMR também. Eu era o 1332, era 1342, uma cena assim. Já não me lembro. E nós metemos do bolso o repetidor que estava na gardunha, o papagaio que estava na gardunha, pois. E durante o tempo que esteve em atividade era se não era o melhor a nível nacional, era dos melhores a nível nacional. O cabo que ia à antena, além de estar no alto da serra da Gardunha, estava numa torre a 30 e tal metros de altura, uma cena parva, porque fazia parte de uma rádio local e nós fazíamos, exato. Os radioamadores faziam a manutenção às antenas da rádio local. Pois. E a rádio local, em contrapartida, cedia o espaço no contentor onde tinham o repetidor da rádio, para ter os repetidores da associação e por aí fora. Portanto, aquilo era um dar e receber que funcionou muito bem enquanto o senhor, qualquer coisa, já vai muitos anos, mas um velhote, muito castiço. O homem era uma máquina. O homem ia connosco para quando havia as manutenções, ele ia connosco, mas o homem já não tinha idade para andar a subir nem a puxar, fosse o que fosse. O homem queria era ir para a copofonia e tal, aquilo claro. Era uma festa. Ativações de rádio é isso mesmo. Aquilo era uma festa. Depois lá o CT2KDT, que era o David, levava o seu Jeep todo carregado de antenas e por aí fora, montava ali o estaminé. Pronto, está a tarde feita. Não, olha, foram bons tempos. Mas e o que é que está a passar? O que é que está a passar? O que é isto? O que é isto? Não há nada. Não há nada. Olha, este até poderia ser, apesar de fugir aqui ao cerne principal, ao contexto principal do podcast Eletrónica Portugal. Mas muitos dos que nos ouvem são radioamadores ou têm algum tipo de ligação. Sim. Tem algum tipo de ligação ao radioamadorismo, ou pelo menos já lá andaram, e infelizmente atualmente isto está, não sei o que é que se passa. Olha, eu não estou a par nada do radioamadorismo em Portugal, tanto em Portugal como aqui fora, porque eu deixei de fazer rádio porque, pronto, quando te tornas nómada e imigrante, há coisas que não dão para acompanhar. Tenho um portátil, coitadinho, um Baofeng, eu tinha um A-Link, depois passou a Canudo portátil. E agora tenho um Baofeng. Tenho outros rádios, mas estão encaixotados. E eu fiz muito rádio nos anos 90 e início dos anos 2000. Fiz muito rádio, especialmente aplicações eletrónicas ligadas ao rádio. Era o que eu mais fazia. Falava pouco. Eu era eletrónica, era com cabos ligados ao rádio a ver o que é que funcionava. Eras fraco, fiz muita coisa. Como é que eles dizem? Eras fraco rádio falante. Era. Estavas a falar do PMR, eu lembrei-me que há mais de 15 anos andava a fazer papagaios para dar aí ao pessoal dos PMRs em Portugal e ensinar-lhes como é que eles haviam de ligar aquilo aos rádios, e eles iam comprar rádios, aqueles PMRs ao Lidl, descascavam-nos, ligavam-nos um dipolo, um passo invariante, um quarto de onda. Pois. E aquilo era uma anedota e muitos eu despachei à conta disso. Olha, eu apanhei-me no... tínhamos um podcast para falar de coisas radioamadoras, porque eu tenho muito trabalho feito com eletrónica e projetos temos que combinar. E temos aí pelo menos duas pessoas que podíamos chamar aqui para falar connosco acerca desses projetos, que tivemos todos juntos nisso. Estamos a falar de final dos anos 80 e início dos anos 2000.
ligados à ciência viva pronto, e essas entidades que foram coisas muito interessantes e que eu acho que devem ser, não vou dizer recordadas, mas faladas, porque tanto nós como naquela altura éramos muito mais jovens, aprendemos bastante, mas que também demos bastante a aprender. Eram projetos dedicados à aprendizagem. Portanto, acho que sim. E estamos aqui numa tangente muito interessante. Sim, temos que planear fazer aí um podcast mais virado para o Rádio do Presunto, para o I'm Ready. Rádio do Presunto, I'm Ready. Pois é, tu tiveste aí uma semana muito interessante. Então aí com as certificações. Sim, estou voltando aqui à linha principal. Assim, isto é sempre uma aventura quando mete certificações e por aí fora. Mas sim, desta vez a principal aprendizagem, o que me faz olhar para trás e pensar, olha, sim senhor, é mesmo os golpes de secretaria, se é que podemos chamar golpes de secretaria. Porque é a diferença entre o objetivo final cumprir-se na mesma, mas sem penar, sem penar. E não se trata de encontrar lacunas nas normas, nem nada disso. Porque as normas também estão, em alguns casos, estão abertas a algum tipo de interpretação, e quando confrontados com casos reais de equipamentos que são comercialmente vendidos com certificação e por aí fora, é só às vezes tentar equiparar o nosso produto a um outro produto que já está. Podem ser da mesma linha, obviamente não vai fazer a mesma coisa, mas às vezes é só olhar um bocadinho para como é que estes tipos certificaram isto. E esta é a questão cuja resposta nos leva a muito bom porto. Sim senhor. Sim, isto dá água. Tens aí água pela barba com isto. Já falta pouco. Temos mais aí um podcast para a frente a falar das tuas conclusões. Sim, assim que for possível, sim. Estou a tentar ver se consigo trazer aqui para o podcast, ver se conseguimos fazer aqui um podcast especial, ver se consigo aí trazer uma contribuição, uma terceira pessoa. Lá está isto, tal como falámos no podcast anterior, fazer coincidir calendários e tempos disponíveis e slots de tempo na vida profissional e pessoal de nós os dois já não é fácil. Tentamos nos manobrar para levarmos aqui o podcast da Carolice para a frente. Correto, mas pronto, entretanto, juntar uma terceira pessoa implica mais alguma gestão de tempo, mais algum... Mas, o tipo parece muito acessível. Eu acho que vamos ter sucesso. Agora, à próxima que esteja com ele, já lhe dou ali um toquinho. E assim, já falei do Estado da Nação, já me desviei imenso, já andámos no Alto de Serras, já descemos a Serras, já fomos da Aveiro a Idanha e portanto... Já falámos no rádio e portanto... E agora vamos falar de música. Camarada, o que é que temos aí desse lado? Ajuda-me, por favor, porque isto já... Bom, quer dizer... depois daquela marmelada da semana passada lá do projeto, pois, as coisas avançam, pronto, e continuam. E agora há mais coisas a fazer. Não tenho nada a adiantar nesse lado, porque pronto, é o projeto a continuar, pelo menos na parte de tudo o que é de testes, e depois eu falarei na próxima semana sobre isso. E na próxima semana, ou quando tiver mais informação, pronto. Também não quero estar a dizer que estive a apertar parafusos, porque não vale a pena. Mas pronto, fiz aqui esta semana, tive a oportunidade de fazer algumas coisas para mim. Finalmente consegui arranjar algum tempo para me dedicar aos meus projetos, e acabou por acontecer aqui uma coisa que já não acontecia há algum tempo, que é eu ter a ideia, começar a escrevinhar e acabar quase tudo numa semana, o que é uma coisa que já não me acontecia há muito tempo em termos de projetos pessoais, porque sabes, quando tu passas o dia a trabalhar com o Altium, sim, e chega à noite, o teu hobby também passa pelo Altium.
há certos dias e semanas que não tenho já já não tenho sinceramente pronto, já não tenho disponibilidade mental para me agarrar a isto, mas esta semana pronto, como fiz muita documentação e não tive tanto tempo no Altium, depois chegou à noite, agarrei a isto e o que é que eu estive a fazer? Um dos meus produtos que eu tenho para a música, que felizmente está a ter muita saída com o pessoal dos sintetizadores. Porque esta malta dos sintetizadores usa muito o MIDI para ligar aqueles aparelhos todos e aquelas coisas todas. Os uma coisa que eu acho mega porreira. Não percebo nada daquilo. Sintetizadores, faz-me uma complicação e pensei, mas como é que esta malta... mas que aquilo é super porreiro, pá. É muito giro. E tu podes só com uma coisinha pequenina, há assim uns teclados só tem uma oitava, que têm saída depois de áudio e de MIDI, não é? Em si só já fazem muitos sons, muitas tonalidades, oscilações, etc. E depois tens saída já de MIDI ou triggers que vão ligar a outros aparelhos, e depois ligas os cabos de áudio, o áudio faz uma série ou paralelos, e depois os triggers e o MIDI vão ligar a outros que vão ligar o áudio. É espetacular. Pá. É muito interessante. Eu não estou nada ligado a sintetizadores, porque eu sou de guitarra e de válvulas, mas gosto, e os meus produtos estão a ter muita saída para esse mercado. E então o que é que eu resolvi fazer? A maior parte do pessoal dos sintetizadores não usa muito racks, mas quem anda na estrada, quem faz muitos gigs, quem faz muitos concertos, chega à conclusão que as racks dão-te jeito. Porquê? Porque tu tens as racks estão montadas em caixas com rodas, pois, ou são caixas de transportáveis, ok? E com pegas muito fáceis, pronto, de manusear e de um lado para o outro, ou de ir no carro, caminhões, e acabam por querer certos aparelhos que estejam montados em rack e não em caixinhas. Sim. Caixas de mão. E a robustez também me parece. As caixas deles levam com cada sova e sim, eu confirmo isso, porque o meu sistema de guitarra, desde quase sempre, tem sido já há mais de 20 anos em rack, e aquilo é sempre. Já sofreu muito e continua a dar. E então eu resolvi agarrar num produto que eu já fazia, que era o meu sistema de MIDI montado em rack, mas que me dava uma grande trabalheira. Pronto, quem me segue nas redes sociais pode ver algumas das fotos que eu às vezes vou pondo. Quando faço um trabalho de rack, tem muito trabalho manual, ok? Eu agarro na placa de eletrónica que as vendo sozinhas, ou numa caixa, como eu faria de antes. Agora já não tenho feito isso, mas sai mais em PCB sozinha do que em caixa, sinceramente. Eu agarrava na PCB, metia na caixa de rack, mas depois tinha que fazer todas as furações das fichas, agarrar as fichas, parafusos, cortar todos os cabinhos, os fios à medida, fazer soldaduras, termorretrátil. Facilmente eu passaria 2 dias. Facilmente eu passo 2 dias inteiros de volta disto, e não compensa. O que é que eu resolvi fazer? A mesma caixa. Refiz todo o circuito. Era uma coisa que eu tinha pensado há algum tempo, que era fazer algo que não existe no mercado. E eu posso falar porque não tenho medo que me copiem, porque não vale a pena isto. Acho que nós temos que falar das coisas. Isto é para ajudar músicos, porque eu sei que há aí muitos músicos que têm problemas e não os conseguem resolver, e não tem ninguém para resolver, sabes? E eu sei que isso acontece, e infelizmente eles não conseguem quem resolve alguns problemas. E eu sei que isto é um problema que existe, que é ligações de MIDI que às vezes dão problemas ao vivo, na estrada, por muitas e diversas razões, e os meus equipamentos são para resolver alguns desses problemas. E este que é que eu fiz é um splitter MIDI, mas é super robusto em termos de portas de entrada e saída. Ou seja, isto podes ligar, se por exemplo houver cortes de cabo em que os cabos estejam cortados, ou sejam cortados por alguma caixa, ou por alguma coisa que caia, que esteja ligada à rede elétrica, isto não vai queimar.
Ok. Não vai queimar. Todas as entradas e saídas são protegidas. Isto vai estar ali a aguentar aquela pressão e depois obviamente a montante, os diferenciais vão todos disparar e isto fica tudo ok. Portanto, refiz PCB, refiz esquema e refiz PCB e agora estou só nos alinhamentos para ver se está tudo ok, se não falhou nada, para mandar fazer as primeiras PCBs. Ok, sim senhor, muito contas. Portanto, tu. olha, o que é que vou ter muito trabalho manual poupado, porque não tenho que andar a cortar fios. Sim, nem a parafusar fichas. Vou ter pelo menos 75% do trabalho que eu tinha, eu não vou ter. E isso vou ter que fazer alguns furos nas caixas, porque as caixas não se furam sozinhas, não é? Mas eu para já, pelo número de unidades que eu vendo, não me faz ainda sentido estar a encomendar uma produção de caixas à medida. Estou a pensar nisso, nem que seja para um teste. Mas isso aí serão caixas metálicas, já pintadas como eu gosto, com serigrafia bonita. Será um teste, o primeiro teste. Pois. E tenho aí já uma cobaia em Portugal, que tem o nosso colega engenheiro eletrónico também, que é DJ e que faz espetáculos e que vai ser a minha cobaia. Já se ficou a ser cobaia. É o Cristiano, que deve estar a ouvir. Muito bem. E portanto, olha, vamos a isso. Andei de volta disto esta semana, não está acabado, mas numa semana avancei bastante. Optimizar a optimização de processo é sempre uma coisa que ao início parece que estamos a perder tempo para nada, porque não, agora vou estar aqui a pensar e não sei, não, isso eventualmente surge sempre aquele pensamento, isto agora é só ligar um fio daqui para acolá e pronto. Sim, mas em quantas caixas? Numa, duas, três? Ok, agora em 100, e se forem em 1000? E se eu tiver que fazer... E isto, a optimização do processo, lá está, é outra arte, mas também ao mesmo tempo só acontece corretamente depois de fazeres aquelas tais 3, 4, 10, em que aí é que te apercebes, não, se calhar esta ligação aqui para o botão que eu pensaria inicialmente que seria a parte mais chata, não, mas afinal ali pós LEDs aqui e se calhar até vale a pena fazer uma board de propósito só para ter LEDs, para ir a uma ficha, sim. uma ficha, uma ficha, uma ficha, como agora me falta, Molex, sim, uma Molex que possa morder um ribbon cable, isso, exato. Eu ultimamente tenho andado a passar muita coisa para fichas desse tipo, porque aquilo 90% dos projetos aquilo encaixa na perfeição ok, podia ligar lá o cabo de outra maneira com outras fichas. Claro que aquelas fichas de clipe são mais apetecíveis, aquilo pronto, chega ali, clipa, mas mas não. Depois, se tiveres que meter muita cabelagem, ou tens que pagar alguém para te fazer os cabos, se fizeres um conjunto de 100 cabos, por causa se ter o cabo, depois tens que ter um alicate próprio para meter a alma e para morder a alma e por aí fora, é um filme de terror. Esses aí acho mega prático. Metes o cabo pelo meio da ficha, mandas-lhe uma martelada em cima, aquilo crava tudo, pronto, outro, já está. Compras. Essas fichas são boas. Sim, compras fita paralela, a fita, compras aquilo aos rolos. Claro que, obviamente, se formos para e voltando à questão das certificações, não sei, assim, se for, não é a coisa mais perfeita do mundo para blindar, porque não existe blindagem ali. Mas não quer dizer que vá chumbar qualquer tipo de teste. Não. Depende... Cada produto. Exatamente, caso, depende. Isso é depende excelente. muito da aplicação e do que é que se faz do outro lado. E já existem técnicas mais para fazer shielding, mas aí é para evitar o coupling de cabos, que é ter um cabo
um cabo de power, que ter power, dados, power, dados, ground, dados. Ou seja, separar separar com power no meio ou ground no meio. Com ground. Pronto, ir separando. Essas ligações são boas. Tens uma boa opção, se quiseres fazer blindagem, que é usar os FFC. Ok, que é aquelas fitas. Aquelas fitas parecem PCB maleável. Sim. Estás a ver? Tem umas fichinhas que até parece uma gaveta. Sim, que tu metes e tem uma alavancazinha e fixa. Portanto, isso tem os normais e depois tem a blindagem, em que o cabo ou a fita é blindada e a ficha também é blindada. Portanto, consegue, e cada, salvo erro, cada condutor dava meio ampere. Salvo erro. Acho que estou correto. Não quero estar aqui Sim, já não estou bem recordado. É possível. Mas eu apaixonei-me por ele. Também usei muito cabo paralelo. Tanto que eu usei isso, até fazia as fichas num torno, punha aquilo num torno, apertava o torno e aquilo ficava ali certinho. Sim. Adoro isso, mas depois comecei a usar FFCs num trabalho aqui há uns anos atrás e comecei a ver, isto é espetacular. Não pesa nada, é maleável, é barato. Sim. Super barato. Sim, super barato também. O único problema dessas é que estás dependente dos comprimentos standard, como quem diz, das fitas. Eu meti-me numa encrenca ainda não há muito tempo, há 2 semanas, meti-me numa encrenca dessas, porque estava a pensar, isto ficava aqui bem e tenho pouquíssimo espaço, e aquilo, já não me lembro qual é que era a marca, que era flat cable, era flat flex cable, e só que o pitch era, não quero estar a errar, seria 0,5, uma coisa assim, e muito aquilo é mega difícil encontrar cabos para aquilo e são caríssimos. Mas no entanto a ficha, o conector na borda custava-me 14 cêntimos à unidade. Sim, então eu vi aquilo, olhei, ok, pronto, é isto. Mas até vi o cabo e vi este tamanho, vai dar, passou-me completamente ao lado, foi a disponibilidade. E não havia disponibilidade em lado nenhum. Depois tive que andar a inventar, e não vale a pena depois em comparação aos outros do ribbon cable, os tais que eu digo que martelas por cima, porque a conector, ou seja, PCB mais fêmea, o correspondente tudo de cima da PCB, desde a PCB até ao topo do conector estamos a falar de 6,5 mm. Não chega bem. Sim. Em grande parte das aplicações aquilo dá. Naquele caso, não dava. Eu não tinha 2 mm de altura ou 2,5 mm de altura para conseguir meter tudo. E então tinha lá o outro flat flex cable, era perfeito. Mas eu agora, ribbon cable, sim senhor. Não era grande utilizador, porque nunca houve necessidade disso. Mas agora ultimamente tenho estado a meter isso, ligar pequenas bordas, é super prático. Mandas, é muito prático. Literalmente passas o cabo no meio da ficha, assentas a ficha na mesa, dás-lhe uma martelada por cima em seco, aquilo entra para dentro. Está feito. Seguir com um bisturi, um x-ato ou um alicate, cortas o excesso de cabo que ficou para a frente, tens um cabo com um acabamento espetacular. O cabo corta-se à tesoura e tudo. É isso. E fica perfeito. E tens com o tamanho que queres, porque depois compras o rolo de fita, tens com o tamanhozinho que queres, exatamente este, não dá, faz outro, não custa nada, chega ali uma martelada e está feito. Por acaso nunca se justificou ser grande utilizador daquilo, mas ultimamente tenho usado e vale a pena, e não é pelo preço. Não, isso é super económico. Isso é super económico. Eu lembro-me quando usava e aquilo era as fichas que era só plástico. Sim. Que não tem nada de especial. Super económico. E funciona bem, Aquilo normalmente nós vamos ver as coisas 99% das vezes a ficha é inserida uma vez e não sai. Portanto, desde que tenha a força inicial, mesmo que tires 10 vezes, tem sempre aquela força, e essas fichas custam a pôr e a tirar, o que é bom. Faz muita força mecânica, o que é bom. E algumas até têm um travão. Depois tem um travão que as agarra,
que é para elas não saltarem com a Exatamente. vibração. Portanto, não, isso é muito bom. Fazes bem, não? Essas fichas são muito interessantes. Olha, falando nisso, Pois é. Olha, eu não sei com quanto tempo vamos, mas isto Já vamos aqui não, no... isto vai ficar por aqui. Só pá, uma dicasinha também. Não dizer qualquer coisa. Já usaste, qualquer coisa interessante já para falar. usaste JTAG? Sim. O TAG Connect? Sim, aquelas fichazinhas JTAG agora estava sim, a sonhar. sim. O TAG Connect. Adoro. Tenho sonhos com essas fichas. É espetacular, é tudo. Mas não Então, uma vez, acho eu, e não voltei a usar. E não faço grande questão. É um amarracho, pá. Como? É mega grande. Não pode ser. Mas tu só precisas das 6 pinos. As 6 pinos chegam. Tive uma aplicação que precisava da de 10. E a 10 com as molas, porque depois era para desenvolvimento, e não sei, aquele sistema que eles têm atrás tens o TAC Sim, Connect de agarrar por trás, sim. com dentes e sem dentes. Pronto, ou seja, mesmo com dentes, é esquecer, aquilo é um avião, uma board super pequena, não dava. E tens o outro que não tem os dentes de plástico. Depois tem uma pecinha que supostamente agarra atrás. Olha, não consegui ter nada daquilo a funcionar. Estava constantemente a saltar. Não, eventualmente eu, de vez em quando tinha que ir clicar num botão e tal. Aquilo saltava sempre fora. Olha. Então ouve lá. O problema era dessa ficha, porque eu uso disso e tenho esse tal adaptador. Porque eu tenho os cabos sem as molas e aquilo é um problema para tirar depois. Está tão apertado. Olha, portanto, isso é o problema dessa ficha. Calhar, vê lá, pode ser alguma defeituosa. Mas atenção. Ao custo daquilo, tu tens noção quanto é que aquilo custa? Quanto é que anda? Não é barato, mas dura muito. Aquilo não é resistente. mesmo nada barato. E, entretanto, começámos ali a usar uma outra solução que é estupidamente simples. Já nem sei como é que aquilo surgiu, mas também é com pogopins? Não, porque não, ser pogopino ou não, pouca diferença faz. Tu tens de ter a furação para o outro lado da board, mesmo no TAG Connect, porque passa o mecânico. Sim. Há uns que não têm, pronto, ok. Mas arranjamos umas boards feitas à medida para ligar isto, porque estávamos a falar do ribbon cable. Para ligar um ribbon cable é um header, é uma régua de terminais de 50 mils, portanto de um 27 milímetros. E o conector, portanto, a fêmea, o sítio onde tu queres ligar aquilo na board é zigue-zagueado. Sim. É uma boa ideia essa. Aquilo entra, agarra forte, aguenta-te várias dezenas de puxa, tira, mete, arranca e por aí fora, sem começar a gastar o interior do furo. Portanto, o furo é metalizado sem começar a gastar. É muito mais pequeno. Aquilo ocupa a ter 6 ligações de uma coisinha super minúscula. Sim. Temos dado muito bem com aquilo. E puseste polaridade? Isso tem polaridade? Obrigaste a ter polaridade de propósito? Não tenho polaridade. Ou seja, poderá haver o engano de ligares aquilo ao inverso, mas é muito fácil resolveres isso, porque como tu tens a placa adaptador, digamos assim, que tem o header numa ponta e tem o conector do ribbon cable da outra, e que chamamos nós o cabo de programação, e na board que tu estás a fazer, o cabo de programação fica sempre para o exterior. Portanto, é muito fácil. Tu não tens uma ficha de programação no meio da placa, ou muito no meio da placa. Tentas sempre trazer ali para uma extremidadezita ou coisa do género, e aquilo só tem aquela forma de encaixar ao contrário. É só estúpido. Estás a fazer a ligação, estás a colocar a tua placa adaptadora em cima da placa do teu circuito para conseguir programar.
e não metes com o contacto só de extremidade e pá, é suficiente. E tem funcionado. Pá, é pequeno, encaixa-se aquilo em qualquer lado. Olha, isto, pronto, na sequência da tal conversa dos ribbon cables. Desde que funcione, isso é o mais importante. Sim, truques destes. Eu já usei tantas soluções, acabei no TAC Connect porque é o que me dá melhores resultados. Até hoje não tinha razão de queixa. Sinceramente, descobri aquilo numa feira. Acho que descobri aquilo na Alemanha, até. Vê lá tu. Nunca mais me esqueci daquilo. Depois, quando cheguei a Portugal e tentei comprar, não encontrava aquilo em lado nenhum. Naquela altura, 2004. Depois, daqui a uns anos, cheguei cá e tentei comprar, está com o representante e pronto. E foi aí que eu comecei finalmente a usar aquilo. Nunca tive problemas, antes pelo contrário, aquilo até em produção, né? Porque aquilo em produção, tu chegas produção lá, tens, em produção é ultra prático. Em produção tens muita vantagem. Mas é preciso ter espaço. Sim, ter espaço nós ou seja, no mesmo sítio, tu depois podes comprar pogopinos. Ou seja, a mesma borda adaptadora onde no final tens a régua de terminais, o header. Existe outra que tem espaço para meter pogos. Lá está. O que interessa é funcionar. Se fizeres isto numa borda de 1.6mm, fica muito estável porque consegues ter muito ponto de apoio ao pogopino, portanto garantes que ele fica perpendicular mesmo à borda. Se for bordas muito finas, o gajo pode abanar e não sei o quê. Mas numa bordezinha boa, ou então, no último caso, uma por cima da outra, só para garantir que aquilo fica mesmo à esquadria. E vamos para a frente. É isso mesmo. Se está a funcionar e estão a gostar dos resultados. Portanto, se alguém nos tiver a ouvir, tiver outras ideias, que eu sei que há imensas ideias, há N formas de fazer isto. Que entre em contacto connosco ou coloque lá na confraria. Abrimos lá uma discussãozinha para fichas de programação, para o que é que quero chamar a isto. E podemos eu achei super piada aquilo, porque é estupidamente simples e funciona. Aquilo é mega barato, não custa nada. E portanto, e acredito sinceramente que haja outros tipos ainda mais simples e estúpidos e baratos e igualmente funcionais. Portanto, se estiverem a ouvir e tiverem alguma ideia, coloquem lá, que eu estou super interessado em saber. E é isto, olha, camarada, acabámos por não falar nada do que tínhamos aqui, porque estamos nossa lista. Nós estamos com muito tempo, já vamos com 50 e muitos minutos. Vamos deixar para a semana que vem. Vamos deixar para o próximo. As nossas tangentes. Ora, portanto, para terminar, este episódio não foi nada de especial, portanto o próximo será muito melhor, será o culminar, o púlpito de todos os episódios do podcast Eletrónica Portugal. Portanto, se ouviram até agora, lamento, têm que ouvir o próximo, porque o próximo é que é mesmo espetacular. Companheiro, deixo contigo para terminar. O episódio. Está bem, então da nossa parte, um continuado obrigado pela vossa escuta. Sabemos que vocês desse lado estão a aumentar e obrigado por isso. Estamos a chegar a mais países e com certeza são pessoas que ou são portuguesas ou entendem o português e gostam de nos ouvir. E os nossos disparates, entre aspas, porque, como viram, foi aqui um episódio em que tínhamos uma lista de coisas para falar e acabámos por falar só daquilo que andámos a fazer durante a semana, e a lista dos segmentos que nós tínhamos aqui vão sempre arrastando para a semana que vem. Portanto, não, mas obrigado por estarem aí. Vamos mantendo alguma actualidade. De vez em quando vamos fazendo um podcast mais sério para ir limpando o buffer, e depois voltamos a algumas parvoíces que vão trazendo conteúdo. Nós vamos traduzindo por miúdos
algumas parvoices que nos vão acontecendo, mas é parvoices tanto para quem está a ouvir como para nós, porque são divagações. São divagações e são algumas coisas que nos deixaram ou que mereceram mais a nossa atenção durante a última semana, que foi este o caso, pelo menos das minhas histórias de hoje e das tuas igualmente. E pronto. Histórias para contar. As histórias. Exatamente, há sempre histórias para contar, há sempre histórias. Está feito, camarada. Muito bem, obrigado a todos e até para a semana. E boas férias para quem está de férias. Até para a semana, boas férias. Tchau, tchau. Tchau.